Só um recadinho aqui antes de começar o episódio. Esse episódio vai ser sobre o que eu fiz esses últimos tempos e Agatha Christie, leituras, as últimas leituras que eu tive e etc. Vai ser um episódio interessante, espero que você goste. Só para avisar que a gente tem um e-mail do podcast, interpreteoteca@gmail.com. Você pode enviar qualquer sugestão, dica ou alguma coisa que você vem pensando, qualquer coisa. Pode até pedir dica de relacionamento, qualquer coisa assim, que a gente tá aí pra ler e falar um pouco sobre. Eu vou fazer uma leitura de um e-mail aqui que eu recebi. Eu fiquei bem animado por ter recebido esse e-mail, mas é uma pena que não foi no e-mail certo. Robson Luiz Medeiros enviou um e-mail aqui pra mim. Fiquei muito feliz por esse e-mail. Primeira vez que eu recebo um feedback assim positivo sobre um podcast, sobre alguma coisa que eu realmente me dediquei a fazer muito bem. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo ótimo. Acabei de ouvir seu podcast sobre Diário de um Mago. Sou muito fã do Paulo Coelho. Uma pena só ter um episódio. Faça mais. Um abraço. Você leva jeito. Prazer, Robson. Muito obrigado, Robson, por seu feedback. Aliás, mestre em agronomia, meus parabéns. No Brasil, doutorado? Doutorado? Não vi isso. Meus parabéns por ser doutorado no Brasil. Eu queria ser doutorado, porque eu acho muito legal. Mestre Renato, não ia ficar legal? Doutor Renato. Eu acho que eu teria muitas ideias boas para um doutorado, mas, né, Brasil é assim. Talvez eu eventualmente faça fora. Mas enfim, muito obrigado pelo seu e-mail. Se você não gostou desse episódio, você provavelmente não vai ouvir esse episódio, eu não tenho certeza sobre isso. Mas se você ouviu, manda um e-mail aí também sobre o que você achou. Esse episódio não foi sobre Paulo Coelho. Eu queria ler aquele outro livro do Paulo Coelho, como é que é o nome? Tem o Diário de um Mago e tem um outro lá, o Alquimista, o Alquimista. O Alquimista parece muito bom. Se eu ler ele, eu vou fazer algumas anotações e trazer aqui um episódio sobre o Alquimista. Tá na minha lista, aliás. Enfim, bom episódio. Bem-vindo a mais um Interpreteoteca. Eu fiquei um certo tempo sumido e eu decidi voltar agora a gravar isso, tanto porque eu tô voltando a ler também, o que foi uma coisa que eu deixei de fazer por um bom tempo, quanto porque eu vi o rap do Spotify e me deu uma animada, assim, voltar a gravar e esse tipo de coisa. Porque, cara, tem bastante visualização, bem mais do que eu esperava que tivesse. Tipo assim, se você tá pensando, nossa, bastante, quanto será que é? Não é bastante pra você. Pra mim é bastante, porque comparado com meus outros projetos, eu acho que esse é um dos que mais teve visualização. Mesmo não sendo um projeto grande ou um projeto bem feito, eu acho que esse ainda é um dos que mais teve visualização. Enfim, eu tô voltando agora. Vou voltar aí com os episódios, sei lá, uma vez por mês, talvez, dependendo de quantos livros eu leia, etc. Mas não espere por muito não, porque eu tenho estado bem ocupado, sinceramente. Não apenas profissionalmente, mas na vida no geral. Mas de qualquer forma, vou contar um pouquinho sobre onde eu tava, quais foram as coisas que eu fiz nesse meio tempo, o que vai ser do podcast, o que eu vou trazer, o que eu posso fazer no futuro, etc. Não sei se você percebeu, mas a qualidade do áudio tá extremamente melhor do que antes. Esse podcast ele começou como uma extensão de um quadro que eu tenho no meu blog, mas foi um quadro que eu acho que eu nunca postei postei realmente esse texto, nunca terminei ele porque ele era uma coisa muito ambiciosa, muito mais ambiciosa do que eu realmente poderia cumprir. Eu teria que ler muita filosofia, muita sociologia para conseguir alcançar e finalizar esse texto. Um dia, talvez, quando eu ler muito mais do que eu leio hoje em dia, eu talvez consiga finalizar esse texto, mas eu não me vejo terminando ele no futuro próximo, sinceramente. Mas o nome dele era Interpreteoteca, que é uma junção de duas palavras, como se deve ter visto na descrição do podcast, interpretação e biblioteca, uma biblioteca de interpretações. Na minha opinião, é um dos melhores nomes que eu já criei. Eu tenho esse costume de fazer vários projetos. Para quem não sabe, eu sou desenvolvedor de software, então eu tô sempre programando uma coisa aqui ou ali, criando um projeto, um produto. Mesmo que eles nunca tenham um futuro ou nunca sejam lançados como um objetivo de ganhar dinheiro, eu sempre tô ali criando um nome ou outro. E eu acho esse hábito muito interessante. Eu gosto muito de criar nomes novos para novos projetos, etc. Mas, sinceramente, Interpreteoteca é o melhor. Principalmente porque, se você precisar Interpreteoteca no Google, você vai achar o podcast. Não tem como você precisar achar outra coisa. Mas o primeiro episódio, ele foi bastante baseado em
O Diário de um Mago, que é um livro que eu tinha lido na época e mudou muito a minha vida. Hoje em dia eu não tenho mais tanta influência dele, porque é uma coisa que acontece, que tem bastante me influenciado hoje em dia, que você provavelmente vai esquecer tudo que você está fazendo daqui 5 anos. Você vai ter esquecido tudo que você fez, tudo que você leu. Talvez você lembre uma coisa ou outra, um plot ou outro de um livro, ou uma filosofia que você ouviu, ou talvez uma coisa profissional que você continua usando. Mas questões como o Diário de um Mago, por exemplo, só se você praticar e repensar sobre todos os dias, senão você vai com certeza esquecer isso. Por isso mesmo que a gente tem que sempre se concentrar em criar recordações, em armazenar as coisas, fazer anotações, esse tipo de coisa, porque realmente faz a diferença. Com o tempo na sua vida você vai esquecer tudo e é bom que você anote as coisas, que você tire fotos, grave vídeos, dê um jeito de armazenar essas coisas. E ainda bem que hoje em dia a gente tem a possibilidade de armazenar praticamente tudo infinitamente, porque o preço do armazenamento ele caiu questão de milhões de reais. Se eu não me engano, na década de 90 cada mega custava tipo, sei lá, $1, coisa assim. E hoje em dia um mega não é nada. Você compra um micro SD de, sei lá, 8 16 gigas por vinte reais, tá ligado? É uma coisa muito, muito barata. Google Drive também, você tem 15 gigas de graça, e 15 gigas, pra quem faz vídeo em 4K não é nada. Mas pra quem faz, sei lá, podcast, quem tira foto, essas coisas, 15 gigas é muita coisa. Enfim, de certa forma, a Interpretoteca foi criado para isso, mesmo que inconscientemente, porque hoje em dia eu tô tentando sinceramente anotar e recordar e guardar tudo que eu faço. Eu vou chegar um pouco mais nisso mais à frente, mas por exemplo, o Diário de um Mago eu não lembro de quase nada, e foi há um ano atrás. Mas é uma pena que a gente tenha essa memória fraca para algumas coisas. Um ano atrás, 12 de dezembro de 2020, eu publiquei o primeiro episódio de Interpretoteca. Em dezembro, eu estava trabalhando na minha primeira empresa, com 17 anos, eu fiz 18 anos no dia 18, que é hoje. Na verdade, hoje de um ano atrás eu fiz 18 e hoje eu tô fazendo 19. O que é muito doido, cara, 19 anos. Eu não imaginava que eu ia continuar parecendo uma criança de 12 anos quando eu tivesse 19. Mas é muito engraçado, pra falar a verdade. Eu tenho tentado não me levar muito a sério, não levar a vida no geral muito a sério e ver as coisas mais como uma sitcom ou uma sketch do Monty Python, sei lá, uma coisa assim. Porque se você ficar se levando muito a sério, a sua autoimagem, a sua ansiedade pode crescer muito e é uma coisa muito ruim. Então eu acho muito engraçado e eu acho que é um ponto cômico a mais eu ser baixinho, ter uma barba horrível e fazer essas coisas meio aleatórias. Por exemplo, hoje eu passei, sei lá, 2 horas. Hoje eu passei umas 2 horas colando o celofane. Eu acho que é celofane, não. Colando o celofane nas paredes, nas janelas, nas luzes e esse tipo de coisa pra tirar a foto dessa thumbnail desse episódio. Eu não sei se chama thumbnail, eu acho que miniatura de episódio fica mais bonitinho, né? Enfim. Outra coisa que eu tenho feito desde 2017, na verdade, é escrever o meu blog. Eu escrevo uma vez por mês, eu falo sobre o mês que se passou. E é um hábito muito bom, um hábito que eu tenho muito orgulho de ter feito nesses últimos 3 anos. Na verdade, eu escrevo desde 2017, mas essa ideia do diário mensal, ele tá desde 2019, se eu não me engano. E aliás, eu tenho que publicar o texto desse mês, falando nisso. Enfim. Aí todo mês, ali por volta do dia 16, eu escrevo um texto falando sobre o último mês e publico e também guardo ele aqui num sistema de archiving que eu tenho aqui. Archiving, como tradução de archiving? Arquivamento, enfim. Então, ainda bem que eu tenho esse blog, porque se eu quiser realmente ver o que eu fiz entre dezembro e março, eu posso voltar lá e dar uma olhada. Mas enfim, mais ou menos ali entre abril e março, eu contratei um novo serviço de internet. O que foi muito bom porque eu comecei a ficar mais tranquilo sobre as coisas e pude começar a fazer streams, live streams. Na Twitch eu fiz live bastante sobre desenvolvimento de software, a gente desenvolveu um aplicativo, um bot do Discord, esse tipo de coisa, bem básico, nada demais. Foi uma experiência super interessante, não me arrependo nem um pouco de ter feito ela. Eu cheguei a pegar 114, 115 seguidores, o que é mais seguidores do que eu tenho em qualquer outra rede social ou no YouTube. Eu cheguei a ter alguns participantes ali, me animei muito, ri bastante.
Foram muitos momentos bons. Eu tenho alguns clipes ainda, mas infelizmente a Twitch ela exclui todas as suas lives depois de um tempo. E tem um ponto bom e um ponto ruim em fazer live streams, que é, o ponto bom é que você não precisa trabalhar nem um pouco nisso. Você senta, tá tudo já feito, tudo pré-configurado, você só dá play e só sai fazendo o que você quer. Então, basicamente, todo o meu áudio, toda a minha imagem, a minha webcam, tava tudo configurado perfeitamente para eu só sentar e fazer o que eu tinha que fazer. Mas isso tem um ponto negativo também, porque se você não pode retrabalhar uma coisa, deixar ela melhor, ela meio que perde muita qualidade com o passar do tempo. Então eu não podia. Era muito difícil ter tempo para reaproveitar os vídeos que eu tava gravando ali em live, tipo, baixar, editar e repostar. Então acabava que eu produzia um montão de conteúdo que era jogado no lixo depois, porque a Twitch simplesmente excluía tudo. Ou simplesmente era uma live de 4 horas que eu não ia reassistir para procurar conteúdo bom para cortar e fazer uma coisa separada. Mas foram muitos momentos bons, aprendi muita coisa, desenhei coisa, programei coisa, foi muito, muito legal. E foi durante a stream que eu comprei esse microfone novo. Esse microfone novo é um Yeti Nano da marca Blue, o que foi uma conquista para mim enorme, ter um microfone profissional aqui em casa. Ele não é exatamente profissional, ele é um microfone USB, não é aquele com aquele plug de mesa. Como é que chama? É uma mesa de áudio, não é nada de R$ 3.000, mas é um microfone caro, tecnicamente. Eu comprei um braço também para botar ele na minha mesa, que eu tô usando exatamente agora. Eu não tenho costume de falar muito, então quando eu começo a falar, eu começo a passar mal, literalmente. Então eu tenho que dar algumas pausas para respirar. Mas enfim, eventualmente eu acabei saindo da empresa que eu tava e tive que devolver o computador que eles tinham me emprestado para desenvolver. Então eu não pude mais fazer lives. Eu tive que guardar um microfone super bom que eu tinha comprado numa caixa e deixar ele esquecido ali por um bom tempo. Ele ficou ali, sinceramente, até hoje. Eu acho que eu parei de fazer live por volta de julho, agosto, mais ou menos. Eu parei de fazer live e guardei tudo, não fiz mais nada. Eu continuei produzindo algumas coisas, na verdade. Eu fiz um podcast com um amigo meu, o Bruno. O nome do podcast não é Bruno, o nome do amigo é Bruno. O podcast se chama Náufragos na Delusão. Não é um nome tão bom, a gente ficou umas 2 semanas pensando no nome, mas o que deu foi isso. Mas é um ótimo podcast, ele não é tão bem editado, tão bem trabalhado, roteirizado nem nada. Ele é simplesmente a gente falando sobre política, ciência, sociologia no geral. Às vezes, engenharia da computação, já que é a nossa área, mas nem sempre. A gente só tem 2 episódios e isso pegou, tipo, sei lá, 6 visualizações. Eu não sei porquê, mas eu não ligo muito pra essa questão. Eu acho que produzir alguma coisa, não importa se ela foi vista ou não, é uma coisa espetacular. Eu fiz essas lives por um tempo, depois eu acabei parando um pouco de produzir conteúdo, além desse podcast, porque a faculdade começou a ficar muito puxado e 8 horas de trabalho, 4 horas de faculdade, mais tarefa, mais livro para ler, fica muito complicado. Acabou que eu não li quase nada. Na verdade, eu vou puxar aqui a minha lista de leitura para dar uma olhada no que eu li esse ano. Eu sei que eu li Fim da Infância, que entrou no meu top 3 melhores livros de todos os tempos, junto com Matadouro 5. Porque, sinceramente, cara, meu amigo é muito bom. Se você não gosta muito de sci-fi, você provavelmente não vai estar nem aí pra isso, mas ele é muito bom, realmente. Eu não diria que ele é muito sci-fi. Ele é bastante sci-fi, ele é alienígena, sabe? Mas enfim. Eu li também Electric Dreams, Sonhos Elétricos. Sonhos Elétricos é uma junção de contos escrito pelo Philip K. Dick, que é um grande escritor. Ele é o escritor de Blade Runner e Necromancer. Confesso que Cyberpunk não é muito a minha área, não é um bagulho que eu acho incrível, porque eu acho que, sinceramente, a galera dá uma exagerada às vezes. Mas em questão do Electric Dreams, Sonhos Elétricos, ele é realmente impressionante. É uma coleção de contos muito boa e eu aconselho a todo mundo ler. Ele tem uma questão de alienígena aqui e ali, várias questões sociais, né, de sociologia, que são muito bem explorados por ele. Ele não se passa exatamente um universo próprio, tipo, esse aqui é o universo do Philip K. Dick. Não. Ele é meio separado, tem uns conceitos aqui, uns conceitos ali, mas todos eles têm algumas coisas em comum.
Eu planejei, até roteirizei um episódio sobre Philip K. Dick, sobre Electric Dreams, mas eu não cheguei a executar porque eu não achei muito bom. Provavelmente vou voltar nesse tema e falar um pouco sobre Electric Dreams, rever ali alguns contos. Eu li ele no Kindle, que foi uma ótima aquisição que eu fiz esse ano, por volta de abril. É a versão 2, não a versão mais cara de R$ 1.000, mas a de 300. E, sinceramente, ele ajuda bastante. Ele tem alguns livros de graça dele. Por exemplo, se eu não me engano, os contos de Sherlock Holmes, tá por R$ 1, coisa assim. E tem várias coisas, tipo Alice no País das Maravilhas, essas coisas. Só que é tudo em inglês, mas o bom do Kindle é que ele pode traduzir as palavras para você automaticamente, mostrar algumas sugestões, sinônimos, etc. Então é uma coisa que ajuda bastante quem quer iniciar em leitura internacional em inglês, ou em espanhol, chinês, etc. Outra coisa que ele ajuda bastante é para quem gosta de ler de noite, porque ele tem um modo noturno que não prejudica muito seu sono, nem sua visão, etc. Então vale bastante a pena dar uma olhada. Eu li Electric Dreams e Fim da Infância no Kindle. Foram leituras muito boas. No geral, ficção científica, né? Mas é uma área bem interessante, eu gosto bastante. A Isaac Asimov também. Eu li o primeiro livro da Fundação, mas não cheguei a ler o resto. Enfim, tá aí para um futuro. Mas de qualquer forma, eventualmente a faculdade deu uma parada, agora em dezembro. E eu tô voltando aí com o podcast. Eu tô com um roteiro de um vídeo do YouTube há mais de um ano que eu tô escrevendo, nunca finalizei. O que é um saco, porque quanto mais tempo você passa trabalhando num roteiro, mais difícil fica saber se ele tá bom ou se ele tá ruim. Então, eventualmente esse vídeo vai sair um pouco mal datado, porque eu já fiz tipo 5 projetos desde quando eu terminei aquele projeto. É um vídeo específico sobre um projeto, para quem não sabe, né? Eu já falei, eu sou desenvolvedor, então eu faço vídeos sobre alguns projetos que são finalizados, outros que não são finalizados, mas enfim. Basicamente foi isso que eu fiz durante esse tempo. Eu não vou comentar muito sobre essa questão de desenvolvimento de software, porque eu acho que não vem ao caso. Mas enfim, há uns 2 meses atrás eu comprei um livro da Agatha Christie, que sinceramente é um livro muito bonito. Eu já tinha lido da Agatha Christie, eu li o box de número 1 da HarperCollins, que é aquele box roxinho que vem com Assassinato no Expresso Oriente, um clássico dela, Um Corpo na Biblioteca e Morte no Nilo, que é provavelmente o segundo livro mais conhecido dela, ou o terceiro, enfim. O que eu comprei mais recente, que eu li mais recente, foi É Fácil Matar, que tá aqui na minha mão agora. Ele. A HarperCollins, sinceramente, eu acho que a HarperCollins é uma das minhas publicadoras preferidas, cara. Os livros que ela faz, a edição de Hobbit e Senhor dos Anéis dela é espetacular, sinceramente espetacular. Mas esse É Fácil Matar, eu tenho a edição volume único, que não vem em box nem nada. Ele é uma capa vermelha, escrito Agatha Christie, e tem uma gaiola no meio. Por que que é uma gaiola, eu não sei dizer, eu acho que eles só botam coisas meio aleatórias. É Fácil Matar, ele é diferente dos outros livros, porque não é nem o Poirot, nem a velhinha lá, que eu esqueci o nome. Ele é narrado em terceira pessoa, diferente do outro livro mais recente que eu comprei dela. O que é muito interessante como ela faz vários livros de formas diferentes, narrações diferentes, personagens completamente diferentes. O jeito que a história se desenvolve é sempre diferente, o que é impressionante. Claro que eu só li 4 livros dela, eu tenho 5, só li 4, e ela tem tipo 75 livros publicados, mas eu acho que eventualmente ela vai se repetir, isso é inevitável, mas eu acho muito interessante que ela consiga fazer as coisas de forma diferente, sabe? Toda vez. Eu vou ler aqui o que tá atrás do livro. O policial Luke Fitzwilliam está em uma viagem de trem para Londres quando conhece uma mulher esquisita. Segundo ela, a pacata cidade de Witchwood está sendo assolada por um assassino em série. 3 pessoas já foram mortas e o criminoso está prestes a reivindicar sua próxima vítima. O que, a princípio, parece fruto das divagações de uma senhora idosa, ganha novas proporções quando Fitzwilliam recebe a notícia de que ela foi morta em um acidente de carro. Uma quarta vítima logo é encontrada, e cada morte parece um acidente. Mas Witchwood guarda mais segredos do que ele pode imaginar. Então ele vai pra essa cidadezinha chamada Witchwood e começa a meio que investigar ali, sem falar muita coisa. E essa é a forma que a Agatha Christie apresenta os personagens ou os possíveis assassinos. E não se sabe exatamente se realmente foram acidentes, foram assassinatos. Todos eles são feitos para ser acidentes, como ele disse ali lá atrás. Mas é realmente muito interessante.
o jeito que ela mostra os personagens. Diferente de Assassinato no Expresso Oriente, que eu acabei de pegar aqui, que, aliás, esse box também, cara, eu não sei dizer qual que é melhor. Se é as edições de capa única, quer dizer, de edição única. Edição única não, mas você compra e só vem um livro, que não é box, enfim. Que são uma capa de uma cor sólida, aqui no caso é Fácil Matar, ela tá em vermelho, ou se é a questão dos box. Eu não sei se os box são separados de alguma forma, se eles filtraram os livros por lançamento, ou talvez por rota narrativa, vamos dizer, mas esse box também tem uma direção de arte perfeita, são algumas cores ali bem acentuadas, eu diria, bem colorido, sabe? Não tanto para parecer uma leitura infantil, mas o suficiente para chamar sua atenção sem parecer forçado, sabe? Então, Assassinato no Expresso Oriente, ele apresenta os possíveis assassinos entrevistando cada um deles, entrevistando a rotina deles na noite do assassinato. Isso é clássico, eu diria, né? Até naquele filme Entre Facas e Segredos, ele apresenta os personagens dessa forma, sabe? E o Assassinato do Expresso Oriente também vai por esse caminho. Claro que Entre Facas e Segredos é inspirado em Agatha Christie e é muito bem inspirado, aliás, um ótimo filme. Mas a diferença entre É Fácil Matar e Expresso do Oriente é clara. Se você lesse ele sem saber o autor, você provavelmente não ia notar que é o mesmo, porque a linguagem simples está lá, certo? Ela expressa as ideias dela, as ideias dos personagens de forma muito simples, não é nada espalhafatoso ou nada super complicado de se ler. Qualquer pessoa que está começando em literatura pode pegar um livro de Agatha Christie e começar. E vai ser é uma leitura que te prende muito. É Fácil Matar nem tanto. Tem alguns ganchos entre os capítulos muito bom, muito bem ganchado. Mas você vê que tem uma diferença muito clara entre Assassinato no Expresso Oriente e É Fácil Matar. E qualquer outro livro dela. Claro que Um Corpo na Biblioteca e Assassinato no Expresso Oriente são bem parecidos, né? Já que eles vêm do mesmo box. Provavelmente foram publicados perto da próxima época, né? Não sei dizer. O Morte no Nilo também segue um estilo mais assim, mas eu não posso dizer se é uma questão do box ou se é uma questão que, é só Fácil Matar que é diferente de todos os outros. Eu não sei dizer se é isso, sabe? Mas enfim. Eu também li o primeiro capítulo de Os Crimes ABC, que também eu ouvi muito bem falar desse livro. Ele é narrado em primeira pessoa. Não pelo Poirot e nem pela senhorinha que eu esqueci o nome, mas por um amigo do Poirot. E ver que foi narrado de uma forma completamente diferente foi uma bela surpresa pra mim, pra falar a verdade. Como dá pra ver, eu começo a viajar sobre o livro muito facilmente. Mas enfim, a minha característica favorita da Agatha Christie é que você pode realmente solucionar os assassinatos antes dela te contar quem é um assassino. Muito diferente do Sherlock Holmes, por exemplo, que você tem que ser, sei lá, muito maluco pra saber quem que fez o crime, etc. O Sherlock Holmes também dá uma leve viajada. Eu cheguei a ler Cão de Baskerville, foi uma boa leitura, mas, como eu disse, você não pode acertar o assassino antes que ele seja mostrado, então perde um pouco a graça, perde um pouco da dinâmica, da graça de ler um roteiro criminal. Já no Agatha Christie, principalmente no primeiro box, Compra na Biblioteca, Assassinato do Expresso Oriente, Morte no Nilo, você realmente pode saber quem foi o assassino. Ele não vai inventar uma coisa nova. Ele coloca todas as barreiras ali para possibilitar você acertar quem é o assassino. Então, no Expresso Oriente, ele fala sobre que o trem estava emperrado ali no gelo e não era possível ninguém entrar e nem sair do trem. Ou seja, tem que ser alguém que está no trem. Isso não é spoiler exatamente, né? Isso é só um detalhe. Mas enfim, você pode realmente parar, fazer ali um desenho, um mapa mental para descobrir quem foi o assassino. Isso é maravilhoso. É uma coisa que seria possível, mas não seria tão legal feita em qualquer outra mídia. Você não vai querer pausar um filme no meio, ficar uma hora estudando tudo que foi apresentado e depois tentar solucionar o crime, sabe? Enfim, essa é uma característica espetacular e um dos motivos que eu provavelmente vou continuar pelo resto da minha vida lendo Agatha Christie. Afinal, 75 livros é mais do que eu li na minha vida inteira. Outro livro que eu tô lendo é Como Funciona a Ficção, um livro do James Wood, que ele é, se eu não me engano, ele é um crítico de literatura. Eu comprei esse livro há muito tempo atrás, eu li até metade dele e acabei parando, acabei abandonando. E por causa disso eu não tô tão preso na leitura, porque eu já não lembro de metade do livro. Tá aí de novo o tema de, infelizmente, a gente esquece de tudo.
Se eu tivesse anotado os ensinamentos desse livro, eu provavelmente leria e escreveria muito melhor do que eu leio e escrevo hoje em dia. Eu tenho que reler esse livro eventualmente. Eu acho que talvez eu abandone ele e volte a ler ano que vem, do começo, sabe? Mas enfim, acho que falta umas 50 páginas para terminar ele. E por último, eu iria ler Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu leio Guia do Mochileiro das Galáxias há mais de, sei lá, 5, 6 anos. E eu nunca terminei. Eu acho que é meio que aquela vontade de. Eu não quero que isso acabe, sabe? Talvez eventualmente eu faça isso com a Agatha Christie também. Mas 75 livros é bem mais do que, sei lá, 10 que o Douglas está escrevendo. Eu tô animado para ler Crimes ABC. Eu tenho algumas leituras um pouco mais necessárias, um pouco antes de ir para Crimes ABC. Mas eu acho que vai ser uma coisa excepcional, uma coisa muito diferente do que o padrão, já que ele é descrito em primeira pessoa. Claro que com a descrição em primeira pessoa, acho que a gente perde e ganha algumas coisas. O James Wood, de Como Funciona a Ficção, ele comenta um pouco sobre isso, que narrar uma coisa em primeira pessoa é muito mais fácil do que narrar em terceira pessoa. Tipo, muito mais fácil. Você escrever em primeira pessoa do que em terceira pessoa. Livros mais ligados à literatura e não só ao roteiro, sabe? Ligado mais à literatura do que ao cinema. Porque no cinema você quer contar uma história e ponto. Geralmente, 90% dos filmes é isso. Você não vai ver teoria de cores em Homem-Aranha, sabe? Mas você vai ver em Constantine. Você vai ver em Jojo Rabbit, que é um filme além de um filme. Ele não é só uma história. Muitos livros são só uma história, tipo Harry Potter. Ou outros livros têm metáforas, como Duna com petróleo, ou a metamorfose com doenças e depressão, etc. Eu acho que a Metamorfose é um pouco mais abrangente e muito mais filosófico do que isso. Aliás, eu quero reler Metamorfose para poder fazer um episódio aqui, porque é um clássico da literatura. Quando a literatura deixa de ser só literatura e passa a ser filosofia e sociologia, é aí que ela vira literatura de verdade, é aí que ela vira arte. Mas não só isso. Às vezes contar uma história, o jeito que você pega uma cena e descreve pro seu leitor é uma coisa mágica, uma coisa especial, sabe? Isso é o que o James Wood fala em Como Funciona a Ficção. E ele comenta sobre essa questão da terceira pessoa, de usar que palavras usar e como descrever uma cena. É claro que ele é uma leitura um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. Ele usa muitas vírgulas. Eu acho que tem algumas frases de tipo 5 linhas, que é vírgula, 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 vírgula e nunca para a frase. Então isso te ajuda a pegar um funcionamento um pouco melhor da linguagem portuguesa também, porque você aprende ali a usar as vírgulas do jeito que ele usa e é um uso, vamos dizer, um tanto quanto profissional. Se você quiser escrever artigos, esse tipo de coisa, eu te aconselho a dar uma olhada na estrutura que ele usa para descrever os pensamentos dele, as vírgulas, etc. É uma coisa bem útil. Eu queria falar um pouco sobre evolução como um leitor. Eu acho que com o tempo você vai deixando de querer ler todas as histórias que você ouve falar. Tipo, Percy Jackson e Harry Potter, que eu já citei aqui. Eles são meio que a mesma coisa, sabe? Você não vai querer ler todos os cyberpunks que tem, ou todas as ficções científicas sobre outros planetas, ou você vai começar a filtrar um pouco melhor as coisas. Como, sinceramente, eu tenho feito. Eu excluí mais de 30 livros da minha lista de leitura, porque eu penso, será mesmo que vai valer a pena você ler isso? O Carl Sagan dizia que mesmo se você parar e ler um livro por semana, todas as semanas, numa biblioteca, você só vai ler 2 estantes de livros. Então o que importa é você selecionar muito bem esses livros, porque, querendo ou não, é uma coisa que consome bastante tempo e que você não vai conseguir ler tudo o que você quer até você morrer, infelizmente. Isso é uma verdade. Então eu acho que essa questão de filtrar os bons e os maus livros é muito importante. Então você não vai sair lendo coisas aleatórias. Por exemplo, um livro que eu me arrependo um pouco de ter lido é Fortin. O Fortin. Ele eu comprei no mercado, tipo, só porque tava R$ 5. Até a metade ele é um ótimo livro. Ele é um bom livro, realmente. Mas eu acho que o cara não sabia como terminar a história e aí ele só jogou tudo no ventilador e inventou qualquer coisa. Tipo, Lost. Eu nunca assisti Lost, eu só sei que eles fizeram isso. Mas enfim, eu acho que com o tempo você vai amadurecendo como leitor, focando em alguns autores que você gosta mais, alguns tipos de história que você gosta mais e ignorando outros. Por exemplo, Fundação é uma coisa que eu quero ler bastante. Eu quero ler os outros contos do H.P. Lovecraft, eu quero ler. Eu não quero perder tempo lendo um outro Percy Jackson, sabe? Se tivesse um outro Percy Jackson, eu não quero perder muito tempo lendo isso. Além disso, eu tenho buscado alguns livros também sobre literatura em específico.
Eu baixei ali A Arte de Escrever do Schopenhauer, que me parece uma leitura magnífica, mas muito difícil. Mas eu vou dar uma olhada, não li nada ainda sobre ele, mas eu tenho buscado essas leituras sobre literatura, sobre como entender como um autor, mesmo que eu não venha escrever nada fictício ou nenhum romance ou coisa do tipo. Eu acho que, como musicista, podcaster, eu acho que saber escrever vem a calhar muitas vezes, sabe? É muito conveniente você saber escrever para conseguir fazer anotações melhores ou entregar uma ideia mais facilmente. E também ajudar a se comunicar melhor. Eu acho que esses livros sobre literatura vão me ajudar nessa questão. Tem tanto esse, a arte de escrever, quanto ler como um escritor, tem coisas assim. E sobre roteiro no geral. Eu quero ler esses livros mais para me profissionalizar nessa área. Não é específico, não, mentira, não é por isso. É porque eu quero entender melhor sobre o que eu tô falando. Se eu tenho um podcast sobre literatura, eu quero entender a fundo a literatura para poder falar melhor dela. Nem que seja só questão de roteiro, ou só questão de poesia, ou só questão etc. Nem que seja só uma coisa específica. Mas eu acho que entender isso faz você conseguir filtrar melhor, de novo aí esse tema, as leituras que você vai ou não vai ler, e também te ajuda a entender o que é bom e o que é ruim. Uma pessoa que nunca viu nada de cinema, nem de fotografia, não vai conseguir dizer qual fotografia é boa e qual fotografia é ruim. Claro, ou qual filmagem é boa, enquadramento é bom ou ruim. Claro que você consegue filtrar aquilo ali, o que é muito ruim e o que é muito bom. Se você botar uma coisa muito ruim de um lado e uma coisa muito boa do outro lado, você sabe dizer o que é bom e o que é ruim. Mas quando é muito específico assim, quando é muito sutil, como é o caso da literatura, ter conhecimento técnico e teórico faz você ver melhor o que é bom e o que é ruim. E eu quero saber ter esse filtro do que é bom e o que é ruim, saber dizer, essa descrição ficou ruim, essa descrição ficou boa, essa descrição de personagem ficou ruim, essa ficou boa. E assim por diante. Porque assim eu acho que o podcast vai melhorar bastante. E a minha experiência como leitor também vai melhorar. Enfim, é uma coisa que eu tenho me animado bastante pra ver. A última coisa que eu vou falar aqui sobre essas últimas atualizações e sobre o que vai vir no futuro do podcast. É uma boa que eu consegui fazer em 50 minutos esse programa, né? Eu acho que 50 minutos é um tempo perfeito para você ouvir sobre literatura. O podcast Interpreteoteca, ele era publicado inicialmente no SoundCloud. O SoundCloud era um ótimo lugar para publicar, mas por algum motivo eles limitam a sua quantidade de upload. Você só pode fazer o upload de 3 horas. Então eu publiquei aquele primeiro episódio e já foi um terço da quantidade de coisa que eu podia publicar. E aí eu fiquei um pouco chateado com isso. Algumas outras plataformas também são assim. Eu vejo um pouco de problema, sinceramente, nisso. É bem chato, na verdade. Porque o YouTube, que é vídeo, é 4K. 4K. 1 hora de vídeo 4K. Eles não te cobram nada. Eles só botam anúncio nas suas coisas e acabou. Isso é o que eles te cobram. E se você quiser, você pode até ignorar os anúncios, tirar os anúncios do seu vídeo se você quiser. Claro que o YouTube é do Google. Mas antes do YouTube ser do Google, eu acho que já era assim, sinceramente. Eu não me lembro. Então eu acabei migrando pro Anchor. Na verdade, eu conheci umas outras plataformas, como tem uma lá que é uma estrelinha. Você lembra do nome disso? Sparkle. Uma coisa assim. Lá era bom, porque ele fazia monetização, ele fazia distribuição entre outras plataformas para você. Mas por algum motivo eu decidi não ir pra lá. Eu não lembro por quê. O plano pago deles parecia bem interessante, aliás. Eu não sei porque eu não migrei pra lá. Deve ter algum motivo. Mas eu acabei ficando com o Anchor, que é do Spotify. Eu não sou lá muito fã da empresa Spotify, nem das propagandas do Anchor, que são meio chatas, sinceramente. Mas o Anchor, ele deixa você publicar quantas coisas você quiser, não tem limite. Ele te dá um link RSS muito bom, ele funciona em todas as plataformas. Eu já consegui colocar no Apple Podcast, que eu nunca consegui colocar. Consegui substituir o do Spotify, o antigo pelo novo. Consegui deletar e recolocar no Google Podcast, então eu perdi algumas estatísticas. Foi muito fácil, sinceramente, mudar para uma outra plataforma, o que eu achei incrível, muito bom. Parabéns para para a indústria de podcast, por facilitar tanto assim, porque você só fala assim: o meu link RSS não é mais esse. Bota esse aqui no lugar. Acabou. É isso, ele faz. E aí você muda a imagem, você publica episódio, ele já vai automático.
é uma coisa incrível, meus parabéns. Eu não sei por que é tão avançado assim, e o YouTube não tem essas funcionalidades, mas meus parabéns para a indústria de podcast por ter essa facilidade. Claro que essa questão de hosting acaba sendo meio chata, mas enfim. Outra coisa, falando em mudar as coisas, mudar de hosting, eu mudei também a logo. Não sei se você percebeu, antes era um título em azul. Eu não sei por que raios o Renato de um ano atrás fez um título azul. Por que que um título é azul? Não faz sentido, eu nunca vi isso na minha vida. Um título azul em cima do vermelho. Eu era maluco de certo, não é possível, porque é muito idiota. Mas enfim, eu troquei por um título branco e botei outra fonte. Que fonte que eu botei? Alguma coisa em inglês, enfim. É uma fonte bem melhor que aquela que tava. Eventualmente eu vou contratar alguém pra fazer uma logo melhor pra gente, uma capa melhor. Mas essa capa aí tá bem interessante já, a gente vai ficar com ela por um tempo. Agora o que vai vir no futuro, eu tô planejando um podcast sobre Hobbit, um episódio sobre Hobbit. É uma leitura um pouco antiga, eu li ela há mais de um ano atrás, mas eu acho que eu consigo lembrar de algumas coisas, falar um pouco sobre ela. Aquele episódio sobre Philip K. Dick, que tá desaparecido, eu vou ver se eu acho ele em algum drive. Talvez eu venha eventualmente a falar sobre um livro em específico da Agatha Christie, ou sobre como funciona a ficção, ou sobre aquele livro do Schopenhauer que eu comentei. E é isso, eu acho que é isso. Provavelmente vou trazer aqui um episódio a cada 3 meses, ou coisa do tipo. E eu tô bem animado pra voltar com o podcast. Sempre é um quentinho no coração publicar uma coisa nova e saber que ela tá lá, sabe? É um pouco de instinto colecionador, que é uma coisa que a gente tem, nós humanos temos. Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio, mesmo que foi mais um. Ah, estamos voltando e tal. Por hoje é isso. Frase de efeito e até mais. Eu tô pensando em alguma frase pra finalizar os episódios, sei lá, tipo, sabe o MKHB? Que ele fala peace, sabe? Vai embora. Eu queria ter um bagulho assim, tipo, Nova York continue sorrindo, sabe? Sei lá, nunca deixe de pensar. Eu vou pensando sobre isso. Ó, tá aí uma boa. Eu vou pensando sobre isso. É uma boa forma. Ah, boas leituras e. Cara, isso é mais difícil do que parece. Boas leituras e continue sempre pensando. E nunca deixe de imaginar. Que tal? Boas leituras e nunca deixe de imaginar. Se você ouviu esse episódio até aqui, me dê uma sugestão no e-mail. A gente tem um e-mail, interpreteoteca@gmail.com.